O TSE terminou hoje à tarde a apuração dos votos do primeiro turno. No resultado final, a vantagem do candidato do PT, Lula, sobre o candidato do PDT, Leonel Brizola, é de 454.445 votos. Vamos aos números finais. Em primeiro lugar, Fernando Collor, 20.611.011 votos. Em segundo, Lula, com 11.622.673 votos. Em terceiro, Brizola, 11.168.228 votos. O contexto não era favorável para Lula enfrentar Collor. No campo internacional, a esperança era de uma ruptura com os regimes socialistas revolucionários. O Muro de Berlim, erguido pela União Soviética durante a Guerra Fria, foi derrubado 4 dias antes do primeiro turno. A imagem de Lula vestido de vermelho comandando o Brasil não agradava o mercado. A partir daí, é convencer a classe empresarial de que eles precisam deixar de ganhar as fortunas que estão ganhando hoje. É preciso que muitos empresários deixem de engordar a sua conta bancária, deixem de engordar o seu patrimônio pessoal, para que uma parte disso seja revertida em salário. O circo ia se agravar. Era hora de fazer aliança com inimigos, pedir ajuda para a mídia, influenciar o povo e arrecadar dinheiro. Para ter alguma chance, Lula precisava do apoio de Brizola. O petista e o pedetista deixaram a briga de lado e se alinharam contra Collor. Foi a maior transferência de votos na história. Mais de 120 mil pessoas lotam o centro de Porto Alegre, saudando Lula e Brizola. Que ninguém deve considerar que venha a ser uma incerteza o fato de um trabalhador, de um sindicalista como Lula, ser eleito presidente da República. Todos nós temos o dever de ajudá-lo amanhã. Ajudar sem querer nada. Isso... 2022 é um ano decisivo para Brasil Paralelo. Para que o nosso conteúdo seja cada vez mais conhecido, precisamos de membros que financiem a nossa causa. Por isso, precisamos de você. A partir de R$10 mensais, você se torna membro e nos ajuda na expansão do nosso trabalho. O Ronaldo Caiado, que também foi candidato presidencial no primeiro turno, denunciou a campanha de Lula. Naquela época, partidos políticos eram proibidos de receber dinheiro de empresas privadas. A alegação de Caiado era que o petista havia recebido $200 mil por meio de Caixa 2 para aprovar um projeto da empresa Lubeca em São Paulo. Vamos continuar conversando hoje sobre o caso Lubeca, pois os últimos acontecimentos mostraram que ele próprio era um dos principais envolvidos na bandalheira. Do outro lado, PC Farias, tesoureiro de Collor, arrecadou $160 milhões burlando a mesma lei. O esquema funcionava como um clube de afiliados onde diversos empresários participaram. O caso ficou conhecido como Esquema PC. A batalha eleitoral foi nutrida por milhares de dólares obtidos ilegalmente. Da garganta de Lula ecoava que era hora do povo tomar o poder. Collor dizia que era hora de uma limpeza na política nacional. Os ataques pessoais começaram. Ontem, neste programa, uma mulher teve a coragem de fazer uma grave denúncia. Dona Miriam Cordeiro, ex-mulher de Lula, é uma trabalhadora honrada que mora no ABC Paulista. Ela conhece Lula como ninguém. Ela mostrou o verdadeiro caráter do Lula. Ela denunciou que Lula chegou a oferecer dinheiro para que abortasse a filha dele. Como é que eu posso apoiar um homem que me ofereceu dinheiro quando ele soube que eu estava grávida de um filho dele? Ele me ofereceu dinheiro para mim abortar. Assessora de Collor denuncia. Collor pagou 200 mil cruzados novos para Miriam acusar Lula na TV. Veja a notícia da Folha de São Paulo. Maria Helena Amaral, assessora de Collor, acusou a coordenação da campanha do PRN de haver pago 200 mil cruzados novos pelo depoimento de Miriam Cordeiro no programa de Collor terça-feira à noite. Maria Helena pediu demissão da campanha. O último e decisivo debate entre os candidatos Collor e Lula. O duelo de quase 3 horas foi acompanhado até a madrugada por milhões de telespectadores em todo o país. Veja agora no Jornal Nacional. De um lado está a candidatura do Centro Democrático, por mim representada. Do outro lado,
está uma candidatura que esposa teses estranhas ao nosso meio, teses marxistas. É que o meu adversário viesse disposto a contribuir para elevar o nível de consciência política. Mas me parece que ele está disposto a virar o Pinóquio nessas eleições. Aquele cognome de Pinóquio que o deputado tenta colocar no programa do partido, eu acho que cabe muito bem a ele. Ele que é um grande Pinóquio. Até porque eu não sabia que o Pinóquio pelo menos lia. Eu não sei se ele sabe ler. Esse debate está muito engraçado. O pessoal em casa, quem está assistindo, deve estar perplexo, porque o jornalista faz uma pergunta e o candidato responde outra coisa. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. No dia 17 de dezembro, o povo brasileiro foi às urnas e decidiu. Collor foi o primeiro presidente eleito por voto direto desde Jânio Quadros. O presidente Collor entrando ao Congresso para fazer o juramento à Constituição, acompanhado do vice Itamar Franco. A nova democracia nascia morta. A esperança do Brasil era que o novo presidente resolvesse a inflação. Mas entre o comunista revolucionário e o oligarca irresponsável, o resultado não poderia ser nenhuma maravilha. Collor colocou a ex-filiada do Partido Comunista Brasileiro, Zélia Cardoso de Mello, no Ministério da Fazenda e, um dia após ser empossado, surpreendeu todas as famílias do país. Confisco de contas bancárias e poupança por 18 meses. O que excede isso, a parte excedente aos 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central. Derrotado, Lula começou a recompor a esquerda brasileira. Em 1990, fundou, junto de Fidel Castro, o Foro de São Paulo. A organização latino-americana juntava partidos socialistas, movimentos revolucionários e grupos terroristas para traçar o planejamento da militância contra os governos estabelecidos no continente. Em 1992, o próprio irmão de Collor denunciou o esquema PC. Os documentos apresentados hoje pela Comissão Parlamentar de Inquérito apontam as ligações do presidente Collor e de sua família com o chamado esquema PC. As acusações de arrecadação ilegal durante a campanha vieram à tona e o governo começou a cair. PC Farias era líder de um poder paralelo e participava de decisões no governo Collor. O que faltava para oficializar PC como presidente da República era a faixa presidencial no peito. A oposição aproveitou a brecha e partiu para a derrubada de Collor. O movimento pró-impeachment está crescendo muito e nós achamos que nós vamos ter uma maioria de 2/3 aqui no Congresso Nacional. No dia 1º de outubro de 1992, o Senado iniciou o processo de impeachment. Mas, durante o julgamento, Collor assinou a sua renúncia para não perder seus direitos políticos. A partir deste momento, Fernando Collor é presidente afastado e assume o vice-presidente da República, Itamar Franco. Em 1996, PC Farias e sua namorada foram mortos a tiros na casa do empresário. Até hoje não se sabe quem foi o mandante do assassinato da peça central do esquema de corrupção que derrubou Collor. O primeiro presidente eleito por voto direto depois de 29 anos. Foi também o primeiro presidente latino-americano a sofrer impeachment. O novo Brasil não foi construído.
com o início do meu governo, este país vai começar a mudar. As instituições voltarão a ser sérias e respeitadas. Vamos restabelecer a credibilidade e a confiança nos partidos e nos homens públicos. O Brasil vai voltar a crescer e o brasileiro vai ter de novo orgulho do seu país. Da descoberta do fogo à invenção da roda. Das vilas nômades às metrópoles. Da exploração dos continentes aos primeiros passos na Lua. A esperança de descobrir algo melhor sempre conduziu a história da humanidade. Mesmo diante do desconhecido e dos perigos que essas situações muitas vezes guardam, o ser humano mostrou que a vontade de ir além faz parte do seu íntimo. E com 2022 não é diferente. É um ano decisivo para o nosso país. Apesar de tantas incertezas, nós da Brasil Paralelo seguiremos firmes com a nossa busca pela verdade, levando para cada brasileiro os bons valores, ideias e sentimentos. Essa é a nossa missão, mas só conseguiremos se você fizer a sua parte. Somos uma mídia independente. Para que o nosso conteúdo seja cada vez mais disseminado, precisamos que os membros financiem a nossa causa. E para este ano, ainda não atingimos a nossa meta de 300 mil assinantes. Falta pouco, e esse número é muito importante. Temos no radar produzir conteúdo sobre as eleições, segurança pública, futebol e levar informação de qualidade para todos que nos acompanham. Por isso, contamos com a sua participação. Você que nos segue e apoia o nosso trabalho, chegou a hora de dar o próximo passo. Torne-se membro investindo apenas R$10 mensais. R$10. Esse é o investimento que você precisa fazer para que o nosso conteúdo chegue aos 4 cantos do país. A nossa meta é resgatar os bons valores, ideias e sentimentos no coração de todos os brasileiros. Todos. Algo ambicioso, mas que juntos poderemos fazer tornar possível. A Brasil Paralelo conta com você para fazer com que 2022 seja um ano de muito mais conteúdo e informação. Torne-se membro. Nós contamos com você e até breve. Monsters and Rock Alliance in Brazil. Vamos ver o Baggio, vamos ver o Baggio, vamos ver o Baggio. Vai fora, Brasil, campeão do mundo! Em 1994, Lula achava que era sua vez de carregar a faixa de presidente. Mas ele não contava com o surgimento de um novo personagem na disputa. O governo conseguiu passar essa lei que disciplina a relação das dívidas dos estados. O que interessa é resolver o problema das pessoas. Legislação que levasse ao debate. Que trate dos grandes problemas dos pequenos. O Brasil estava preso em um ciclo inflacionário. O plano Collor havia fracassado e o vice que assumiu também não deu conta do recado. A consequência? Uma economia menos produtiva, com menos produtos disponíveis e com a mesma demanda de consumo. Peguei o último, né? O que eu posso fazer? Pelo menos um. A solução desses problemas estava em primeiro lugar como critério para definir o voto naquele ano. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. Promover o bem geral. E sustentar a integridade e a independência do Brasil.